Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula de termologia? Nessa videoaula eu quero tratar com vocês a respeito dos processos de mudanças de fase, tá? Especificamente nós vamos falar sobre as mudanças de fase da matéria. Mas antes da gente iniciar a nossa videoaula, me responde uma pergunta: quantas fases a matéria tem? Provavelmente vocês pensaram em 3 fases, alguns provavelmente devem ter pensado em 4 fases, outros provavelmente devem ter pensado em até 5 fases da matéria. Mas será que existe só 5 fases da matéria? Quando nós falamos a respeito das fases da matéria, é importante a gente pensar o seguinte: existe uma área da física, que nós chamamos de física da matéria condensada, e ela afirma que existe até 18 fases da matéria. Dessas 18 fases, nós temos fases que nós chamamos de fases clássicas, né? E nós temos fases que nós chamamos de fases exóticas da matéria. E o principal, de todas essas fases da matéria que eu acabei de falar para vocês, que é estudado dentro da física da matéria condensada, a maioria dessas fases são chamadas de fases exóticas da matéria e são fases teóricas, tá? Ou seja, são fases que ainda não foram encontradas no cotidiano ou produzidas em laboratório. Então, ou seja, de todas essas fases da matéria, nós vamos estudar 6 em específico, né? Nós vamos estudar 3 fases que nós chamamos de fases clássicas e vamos estudar mais 3 que nós chamamos de fases exóticas da matéria. Belezinha? Então vamos lá. Fala pessoal, então vamos para a nossa primeira parte, vamos para a nossa primeira videoaula para a gente iniciar então os nossos estudos sobre as mudanças de fase, falando sobre essas fases clássicas da matéria. Mas pessoal, antes da gente iniciar então esse nosso processo, esse nosso estudo sobre as fases da matéria, né, eu quero dar uma definição geral a respeito dessas fases de matéria, ou seja, quantas fases existem, qual que é a relação que a gente tem com elas, para a gente poder iniciar então os nossos estudos falando sobre essas fases da matéria, beleza? Então pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: quando nós falamos a respeito das fases da matéria, é importante que vocês entendam que a matéria ela apresenta diversas fases diferentes. Tá? Inclusive a gente pode dizer que nós temos uma média ali de 18 fases da matéria. Tá? Isso são fases que já foram descobertas, já foram testadas, algumas já foram testadas, outras são consideradas somente fases teóricas da matéria. Tá? Tem uma parte específica da física, que nós chamamos de física da matéria condensada, que faz esses estudos, que busca por novas matérias e para, de uma certa forma, facilitar a nossa vida, facilitar a nossa compreensão do mundo. Aqui, nessas nossas videoaulas, nós vamos estudar especificamente 6 fases da matéria. Tá? Nós vamos estudar aqui 3 fases que nós chamamos de fases clássicas da matéria, que vocês conhecem, que é a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Nós vamos ver as características dessas fases. E nós vamos estudar 3 fases que nós chamamos de fases exóticas da matéria, que é o condensado Bose-Einstein, o condensado fermiônico e o superfluido dipolar. Então, na verdade, esse superfluido dipolar, então a gente não vai falar isso nessa videoaula não. Nós vamos deixar para falar numa videoaula futura, beleza? E uma outra coisa que você precisa entender com relação a essas fases da matéria, que é muito importante que vocês entendam, que vocês não podem esquecer de maneira alguma, é o seguinte: é que a fase em que essa matéria se encontra, em que essa substância se encontra, ela depende especificamente da sua temperatura e da pressão. Nessas nossas videoaulas, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar a pressão constante e nós vamos variar apenas a temperatura do corpo. Por que isso? Porque se a gente for levar em consideração a mudança na pressão, a gente vai ter que partir para o que nós chamamos de diagramas de fase, que é uma próxima sequência de videoaulas que eu vou fazer com vocês. Aqui eu quero tratar especificamente das mudanças de fase, levando em consideração uma pressão constante
e uma temperatura variável. Beleza? Pessoal, então vamos iniciar os nossos estudos falando sobre essas fases clássicas da matéria, tá? E nós vamos iniciar esses estudos então falando sobre a fase sólida da matéria. O que é a fase sólida da matéria? Quais são as características que abordam essa fase sólida? Então presta atenção. Quando nós falamos a respeito da fase sólida, que é considerada a primeira fase clássica da matéria, nessa fase, as partículas que compõem as substâncias, elas estão fortemente ligadas, né? E essa força de ligação que há entre as moléculas dessa substância na fase sólida, faz com que esse sólido, que as moléculas que compõem esse sólido, tenham uma disposição organizada dessas moléculas, dessas partículas. Beleza? E essa disposição organizada que essas moléculas, que essas partículas se encontram na fase sólida, recebe um nome bem específico que nós chamamos de retículo cristalino. E esse retículo cristalino faz com que este material mantenha características bem específicas. Quais são essas características? Nós podemos dizer o seguinte, que uma substância na fase sólida, ela vai apresentar 5 características bem específicas. Quais são essas 5 características? Primeira característica, ela vai ter uma forma e um volume bem definido. Então, quando eu pego, por exemplo, esse grampeador ele tem uma forma e um volume bem específico. Tá? Se eu pegar esse grampeador e colocar ele, por exemplo, dentro de uma caixa, ele vai continuar tendo a mesma forma e o mesmo volume que ele apresenta estando em outro recipiente. Segunda característica, as partículas numa substância que seja na fase sólida, elas estão tão próximas umas das outras que a força de ligação elétrica entre elas é muito grande. Então a gente diz o seguinte, que uma substância na fase sólida apresenta uma ligação elétrica intensa, tá? Ou seja, a força de ligação elétrica entre essas moléculas, entre essas partículas que compõem uma substância na fase sólida é muito grande. Terceira característica de uma substância na fase sólida. Essas fortes ligações, ou seja, que há entre essas partículas, que estão muito próximas uma das outras, ligadas por uma força elétrica intensa, elas não permitem a movimentação dessas partículas. Ou seja, uma substância que esteja na fase sólida, a movimentação dessas partículas é praticamente nula. Ou seja, as partículas elas não conseguem sair de uma posição e mudar para uma outra posição. Beleza? Então a gente diz o seguinte, na nossa quarta característica, que a única movimentação que essas partículas apresentam na fase sólida é em torno da posição de equilíbrio. Então, ou seja, vamos supor que eu tenho aqui duas partículas que estão próximas umas das outras. Beleza? A caneta representa a força de ligação elétrica entre essas partículas. Então, ou seja, essas partículas elas não se movimentam. As partículas elas estão fixas, presas por uma força elétrica intensa, não há movimentação dessas partículas e a única movimentação que há é uma movimentação em torno da posição de equilíbrio. Então a gente diz que essas partículas apenas o quê? Vibram em torno de uma mesma posição. Elas ficam paradas e apenas o quê? Vibrando. Beleza? E uma quinta e última característica, que é uma característica bem específica das substâncias na fase sólidas, é que a gente tem 2 tipos de substâncias sólidas. Nós temos aquelas substâncias que nós chamamos de substâncias amorfas e nós temos substâncias que nós chamamos de substâncias morfas. Qual que é a diferença entre uma substância amorfa e uma substância morfa? Substância que nós consideramos como sendo amorfas são aquelas substâncias que não apresentam um retículo cristalino. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que as moléculas elas estão ligadas, que essas partículas elas estão ligadas, essa substância ela vai apresentar uma forma e um volume bem definido, ela vai apresentar uma força de ligação elétrica intensa entre essas partículas, a única movimentação dessas partículas é em torno da posição de equilíbrio, mas uma substância amorfa,
ela não mantém um arranjo organizado das suas partículas. Ou seja, aqui, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é, por exemplo, um vidro, tá? Ou seja, a ligação entre essas partículas, ela mantém um retículo cristalino, ou seja, há uma organização nessas moléculas. Uma substância que é amorfa, ou seja, uma substância que não apresenta esse retículo cristalino, o que está acontecendo? As partículas elas estão ligadas, mantendo todas as características, mas eu não tenho uma organização dessas moléculas. Belezinha? Pessoal, e uma coisa que a gente precisa parar para pensar, que a gente precisa parar para organizar, é com relação a essa vibração das partículas. Então presta atenção nisso. Quando a gente pega uma substância que esteja na fase sólida, tá, a gente vai observar que essas partículas elas estão o quê? Vibrando em torno da posição de equilíbrio. Essa é a única movimentação que essas partículas vão apresentar. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que essa vibração dessas partículas está associado à temperatura que essa substância se encontra, que essa matéria se encontra. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quanto maior for a temperatura desse corpo, maior vai ser o grau de vibração dessas partículas. Beleza? Então, ou seja, a gente pode dizer o seguinte, que a vibração dessas partículas está intimamente relacionado com a temperatura que essa substância se encontra. Então, quanto maior for a temperatura dessa substância, maior é o grau de vibração, e quanto menor for a temperatura dessa substância, menor vai ser esse grau de vibração. Beleza? E uma coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, quanto mais essas partículas vibram, quanto maior for o grau de vibração dessas partículas, maior vai ser o quê? Vai ficando a distância média entre essas moléculas. E à medida que essa distância entre as partículas, entre as moléculas, aumentam, o que acontece? Há uma quebra nessa ligação das partículas e a substância passa então o quê? Para uma outra fase. Levando em consideração, por exemplo, uma substância, o gelo, tá? Que é a água na fase sólida, se eu fornecer calor, o que vai acontecer? Vai haver uma quebra nessa ligação das partículas, certo? E ela vai deixar de estar na fase sólida e vai passar então para a fase líquida. Belezinha? Pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos aqui, vamos falar então a respeito da fase líquida, né? Que seria a segunda fase da matéria, que é quando uma substância saiu da fase sólida e passou então para a fase líquida, por causa do aumento da temperatura do corpo, por causa do aumento no grau de vibração dessas partículas. Então, quais são as características de uma substância na fase líquida? O que é uma substância na fase líquida? Então, a gente precisa entender o seguinte, que quando nós temos uma determinada substância na fase líquida, as partículas, elas ainda continuam ligadas, beleza? Na fase sólida, essa ligação é maior? É. A força de ligação elétrica entre essas partículas é maior? É. Na fase líquida, o que acontece? Eu tenho essas partículas ligadas, as partículas elas continuam ligadas umas às outras, só que a força de ligação elétrica nessas partículas que se encontram na fase líquida é menor do que na fase sólida. Beleza? E uma outra coisa que a gente tem que pensar com relação à substância na fase líquida é o seguinte, é que não há aquela rígida disposição das partículas como a gente tinha na fase sólida. Então, na fase líquida, as partículas elas estão ligadas, mas não com a mesma disposição organizada das partículas, das moléculas, dessa mesma substância quando ela estava na fase sólida. Então a gente diz o seguinte, que uma substância na fase líquida ela vai apresentar 4 características. Quais são essas 4 características? Primeira característica, ela vai ter um volume bem definido. Tá? O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que se eu pegar uma determinada garrafinha de água e encher de água, se essa garrafinha comporta, sei lá, 500 ml de água,
Então, ou seja, eu vou continuar tendo sempre 500 ml de água. Se eu pegar essa água e despejar ela em outro recipiente, eu vou continuar tendo 500 ml de água, tá? Então, essa é a primeira característica, um volume bem definido. Segunda característica, pessoal, a forma da substância, a forma do líquido, é a forma do recipiente que contém essa massa líquida. O que isso significa? Aqui eu tenho um recipiente que é, sei lá, eu posso aproximar como sendo um cilindro, tá? Então aqui, se eu pegar essa água e colocar ela num recipiente cilíndrico, a forma dela vai ser a forma de um cilindro. Se eu pegar essa água e colocar ela num recipiente quadrado, a forma dessa água, desse líquido, vai ser o quê? Uma forma quadrada. Então, ou seja, ela tem um volume bem definido e pode se adequar à forma do recipiente. Terceira característica, as partículas elas não estão tão próximas umas das outras. Elas estão ligadas, como a gente pode ver aqui na figura, elas estão ligadas, mas elas não estão tão próximas. O que isso faz? Isso faz com que a força de ligação elétrica dessas partículas fique menor. Faz com que a força de ligação elétrica seja menor. Beleza? Quando nós temos uma substância na fase sólida, as partículas estão muito próximas, ligadas por uma força elétrica intensa. Então, a única movimentação é em torno da posição de equilíbrio. Quando eu vou para a fase líquida, essas partículas elas já estão mais distanciadas umas das outras e elas já conseguem ter uma certa movimentação pelo líquido. Beleza? Então a gente diz o seguinte, na nossa quarta e última característica de uma substância na fase líquida, que há uma movimentação das partículas no interior do líquido. Belezinha? Pessoal, e assim como nós fizemos com as substâncias na fase sólida, a gente também pode fazer a mesma associação com uma substância na fase líquida. Tá? Então o que isso significa? Se eu pegar uma determinada substância, tá? Considerar essa substância qualquer na fase líquida, se a gente observar, né, fazer algumas observações, a gente vai perceber que o grau de ligação das partículas que compõem essa substância na fase líquida também está diretamente ligada à temperatura dessa substância. O que isso significa dizer? Isso significa dizer o seguinte, que se eu aumentar a temperatura dessa substância na fase líquida, o que vai acontecer? As partículas dessa substância vão aumentar o seu grau de vibração, consequentemente, elas vão aumentar a sua distância, tá? A distância média entre elas, e o que vai acontecer? Vai começar a ocorrer o que nós chamamos de mudança de fase. Então, ou seja, essa substância que agora está na fase líquida, vai ter o quê? A sua ligação quebrada, as partículas vão estar mais livres e vai então passar para uma outra fase da matéria, que é o que nós chamamos de fase gasosa. Belezinha? Pessoal, e para a gente finalizar então essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre as fases clássicas da matéria, dos nossos estudos de mudança de fase, vamos falar agora sobre o que nós chamamos de fase gasosa, né? Que é a nossa terceira fase da matéria. Na fase gasosa, o que a gente tem? Nós temos uma determinada substância onde as partículas que compõem ela praticamente não apresentam nenhuma ligação. Presta bastante atenção, porque é praticamente, beleza? Na fase gasosa, nós consideramos que não há ligação elétrica entre as moléculas que compõem essa substância, beleza? Mas na real, ainda há uma certa ligação elétrica entre as partículas que compõem um determinado gás. Só que essa força de ligação, ela é tão fraca que a gente pode desprezar essa ligação elétrica. Então a gente diz o seguinte, que essas partículas elas estão praticamente livres umas das outras. Isso faz com que as moléculas tenham uma total liberdade para se movimentar nesse gás. Beleza? Então quando a gente analisa uma substância na fase gasosa,
a gente vai dizer que essa substância ela vai apresentar 3 características bem específicas. E quais são essas 3 características? Primeira característica é a forma e o volume do recipiente que contém a massa gasosa. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que se você pegar um determinado gás e colocar esse gás num recipiente quadrado, esse gás ele vai adquirir a mesma forma e o mesmo volume do recipiente. Beleza? Então, ou seja, vamos supor que esse recipiente, sei lá, tenha 1 metro cúbico de volume. Então, se você pegar esse gás, ele vai adquirir uma forma quadrada e vai ocupar 1 metro cúbico do recipiente. Se você pegar esse mesmo gás e trocar ele de recipiente, colocar ele num recipiente que tenha, sei lá, 10 metros cúbicos de volume, esse recipiente vai passar, esse gás vai passar a ter 10 metros cúbicos de volume e vai passar a ter a nova forma do recipiente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando a gente fala que um gás ele vai ter sempre volume e forma do recipiente que contém a massa gasosa, significa dizer que se eu pegar esse gás e mudar ele de recipiente, ele vai mudar o seu volume e a sua forma. Segunda característica, as partículas que compõem essa massa gasosa, elas estão praticamente livres. Praticamente, tá? A gente considera que elas estão livres porque a força de ligação elétrica é muito fraca, beleza? Então, ou seja, essas partículas, elas conseguem se movimentar livremente pelo recipiente, cada uma numa direção, que é a nossa terceira característica, ou seja, na nossa terceira característica, há uma movimentação totalmente desorganizada das partículas no interior dessa massa gasosa. Beleza? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa primeira parte, a gente não pode deixar de fazer a mesma relação que nós fizemos para a fase sólida para a fase líquida. Beleza? Então, independente da quantidade de gás que eu tenho, independente da massa gasosa que eu tenho, beleza? O grau de vibração das partículas que compõem essa massa gasosa também está diretamente relacionado com a temperatura dessa massa gasosa. O que isso significa dizer? Que quanto maior for a temperatura dessa massa gasosa, maior vai ser o quê? O grau de vibração dessas partículas. Então, se eu tenho aqui um determinado gás com uma determinada temperatura e essas moléculas estão se movimentando de uma forma totalmente desorganizada, se eu aumentar a temperatura dessa massa gasosa, o que vai acontecer? Esse movimento também vai aumentar. Então vai ter um movimento totalmente desorganizado dessas partículas e com maior velocidade. Tá bom? Então isso vocês não podem deixar de estudar. Belezinha, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos a respeito das fases clássicas da matéria. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.